Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem viu meu vídeo recente, bem-vindos de volta ao meu tutorial de casa de gengibre. Este vídeo é todo sobre a decoração. E se você está se juntando agora, então você já deve ter suas peças de gengibre prontas para usar. Seja você mesmo que fez ou comprou. Sem julgar, já fiz isso antes. Mas se você quiser fazê-los, vá para o meu último tutorial. E eu ensino como fazer sua massa de gingerbread. Mas isso é tudo sobre a decoração, e eu vou usar glacê real para decorar. Adoro enfeitar uma casa de gingerbread. Eu fico completamente absorta no que faço. E eu nunca sei exatamente como vai ficar. Mas essa é a diversão, simplesmente aproveitando o processo. Então, para fazer o glacê real, é muito simples. Eu tenho 400 gramas de açúcar de confeiteiro na minha tigela de mistura. E a isso vou adicionar 2 claras de ovo frescas. Pode usar claras de ovo pasteurizadas prontas. Se quiser, mas eu sei que esses ovos são certificados e você pode comê-los crus. Para quem está se perguntando, vou colocar isso direto na mistura agora, com um batedor e bata por 5 minutos. O resultado será um belo glacê real de consistência espessa. Então vou começar devagar. Na velocidade 1, para misturar todo o pó e aumente a velocidade para o máximo por cerca de 2 minutos. Então, após ser misturado por alguns minutos, você obtém essa linda consistência branca e espessa. Agora, quando você está construindo uma casa de gengibre, precisa de pelo menos 2 consistências. Uma é o cimento, então o glacê real mais espesso para segurar tudo junto. E então a outra é a consistência para decoração, que é um pouco mais leve. Mais solta, e então vou fazer uma consistência extra, e você verá o porquê em 1 minuto. Mas esta é a consistência perfeita para a construção. É espessa, mas ainda tem algum movimento. Se a sua estiver muito espessa, vá em frente e adicione um pouco de água. Use ovos grandes para uma boa consistência. Então o que eu vou fazer é pegar um saco de confeitar para mim. Agora eu vou ter 2 glacês reais brancos e quero saber a diferença. Então o que eu vou fazer é simplesmente marcar este com um X com um marcador permanente do lado de fora. Eu saberei que esta é a consistência do edifício que vou usar. O copo para encher o saco de confeitar. Você não precisa de um bico de confeitar para isso. E então vou adicionar cerca de 2 colheres de sopa deste glacê real espesso. Pode não parecer, mas rende bastante. Aperte-o para baixo na sacola. Torça o topo. Ainda não vou cortá-lo, porque preciso que essa cobertura em rolo permaneça hermética. A ideia toda sobre a cobertura real é que ela seca no ar, por isso as pessoas decoram casas de gengibre com ela, porque vai durar algumas semanas. Mesmo assim, vou torcer a parte de cima, não cortar a ponta e apenas deixar isso esperando de lado. Agora preciso de um glacê um pouco mais fino. Então vou adicionar água ao glacê real e misturar. Água na tigela, cerca de 1 colher de sopa. Volto isso para a batedeira, testo a consistência e, se estiver boa, encho outro saco de confeitar. Novamente, comece devagar. E acelere gradualmente. Você não precisa misturar isso por tanto tempo, e eu também vou apenas limpar as laterais da tigela para garantir que toda a cobertura esteja misturada com a água. Verifique a consistência. Então você pode ver agora como essa consistência está mais solta. Então, se você já decorou biscoitos no passado, essa é a consistência do contorno, não a consistência do preenchimento, que é a próxima consistência com a qual vou trabalhar. Perfeito para desenhar detalhes. Nem muito grosso, nem muito fino. Então vou encher outro saco de confeitar com essa consistência. E vou colocar um pouco mais do que coloquei no outro saco, porque vou usar mais deste. Mas um pouco rende muito. É cerca de metade do que me sobrou na tigela. Novamente torça a parte de cima e deixe de lado. Então, minha consistência para inundar será rosa. Uma vez eu fiz uma casa de pão de mel rosa. Nunca fiz o tutorial disso. E eu penso nisso anualmente.
Devo fazer isso, não devo? E então este ano decidi fazer o rosa novamente. Portanto, preciso de uma consistência mais solta e de corante alimentar rosa. Vou adicionar uma pequena gota de corante alimentar rosa à coloração. Quero mantê-lo belo e pastel. E então, mais uma colher de sopa de água. E pela experiência, se você adicionar muita água nesta fase, não importa, só demora mais para secar. Retornando à batedeira. Então, vou adicionar um pouco mais do corante alimentar rosa. Então, vou adicionar mais corante rosa, consistência perfeita. Então, o que você está procurando para a consistência mais solta é quando você deixa a cobertura cair de volta sobre si mesma. Ele desaparece completamente e meio que afunda de volta na cobertura. Porque é isso que queremos no biscoito. Queremos que ele tenha uma superfície totalmente lisa e plana. Então, isso parece perfeito e estou feliz com a cor. Então, vou encher 1 ou 2 sacos de confeitar com isso, e então a cobertura estará pronta. Quero garantir que nunca sobrecarrego o saco de confeitar. Pretendo fazer 2 desses. Então é hora de começar a decorar as peças de pão de mel. Ainda não precisamos do glacê real mais espesso. É para construir a casa de pão de mel. Agora, algumas pessoas constroem primeiro e depois decoram, mas eu acho mais fácil decorar em superfícies planas, deixá-las secar e depois fazer a construção mais tarde. Então vou deixar isso de lado e não tocar ainda. E você pode até dividir o processo em 2 dias, se quiser. Você poderia decorar a superfície plana primeiro. Deixe secar durante a noite. Faça a cobertura na superfície plana, deixe secar e monte no dia seguinte. O glacê real conserva-se bem fechado. Então, o que vou fazer primeiro é delinear as peças que quero preencher com o rosa. Então, preencher significa cobrir toda a superfície com rosa. Depois vou secá-lo totalmente. Finalize com detalhes usando mais branco. Então, eu quero começar com o branco porque preciso de uma borda para conter o recheio mais solto. Senão ele pode cair pela borda. Então eu tenho aqui o meu outro glacê real branco. E eu vou apenas cortar a pontinha do saco de confeitar. Eu quero uma abertura bem pequena porque quero alguns detalhes finos. Vou iniciar a confeitar. Então eu vou começar com uma das paredes e com uma mão firme, contornar por fora. Mantendo a pressão a mesma enquanto eu decoro. Agora, muita coisa ficará oculta, então não se preocupe com linhas perfeitamente retas. Há muito mais decoração por vir. Então, ao redor das janelas. Aí vamos nós. Então, mesmo com minhas linhas instáveis, vou acrescentar pingentes de gelo e vários confeitos. Não me importo se não forem perfeitos. É uma prática útil, mas minhas mãos tremem muito para isso. Farei a mesma coisa em todas essas peças. Então todas as peças estão contornadas. Você pode ver que usei pouco do branco, como disse, um pouco vai longe. Agora vou inundá-lo com o rosa. Então, é claro, o rosa é mais solto e eu vou apenas cortar o buraco um pouco maior e vou aplicá-lo na superfície de cada peça e espalhá-lo usando um pouco do saco de confeitar. E também tenho um palito de dente para alcançar alguns cantos afiados. Agora, esta é a única vez que eu me sento ao assar, porque é um processo bastante longo. Gosto de aproveitar meu tempo, mas dói as costas quando me curvo, então eu vou me sentar e inundar.
foi? Você... Certo. Então eu só tinha o suficiente para todas as peças grandes para cobri-las de rosa. E você pode ver que o branco fez foi meio que proteger as bordas. E como eu disse, você mal consegue ver o branco. Então não importa se não estava reto. Mas a ideia agora é deixar esses para definir completamente. Ou pelo menos a superfície para endurecer, porque eu quero continuar com alguns detalhes brancos extras. Se eu fizer agora, o branco vai afundar. Lembre-se, a consistência espessa é mais pesada que a úmida. Então vou deixar esses por cerca de 2 a 3 horas. Depois volto e faço mais algumas decorações. Faltava-me rosa para os detalhes extras. Mas eu acho que existe algo como muito rosa. Então eu não me importo em deixá-los também. Talvez eu os preencha de branco. Ainda não sei, vou ver. Vou deixar secar mais tarde. E volto em algumas horas. Tudo bem, então esses biscoitos parecem muito bons e prontos. Eu posso tocar a superfície e nada está saindo nos meus dedos, se não estiverem totalmente secos. Ainda está tudo bem porque vou esperar novamente depois de decorar com o branco, só para lembrar. Este é o mesmo branco que usei para fazer o contorno nos biscoitos. E agora vou adicionar alguns detalhes. Também adicionarei confeitos para decorar. Agora porque eu já usei isso. Há um pouco de glacê real seco na ponta do saco de confeitar. Mas isso pode simplesmente sair apertando. Um pouco... E remover essa parte mais dura e então eu posso passar um pouco de glacê real fresco. E como eu disse no início, não tenho muita certeza sobre o design final. Mas acho que vou fazer apenas alguns arabescos. Talvez adicione desenhos de flocos de neve e biscoitos de floco de neve no telhado, pois foi o que fiz antes e gostei muito. E eu vou apenas me divertir. Vou usar minha cobertura real. Quase que nem uma caneta onde eu quero. Posso incluir alguns confeitos. Você... Você... Tudo bem, então todo o trabalho de linha está feito. Meu pulso realmente sente isso. E olha, você pode ver o quanto de glacê real você usa. Novamente, este é apenas um exemplo de como você pode decorá-lo. Não é necessário fazer rosa. Pode ser a base de pão de mel como fiz, com a pequena rena aqui, mas eu meio que me perco e entro na zona. E apenas desenho. E então isso agora precisa descansar novamente para todo o branco endurecer. Provavelmente você poderia construir isso agora. Mas para prevenir erros se escorregar o dedo e estragar o que foi feito, vou deixar descansar mais algumas horas antes de começar a construir. Ok, já se passaram algumas horas. Desde que enfeitei esses pães de mel, percebe-se o porquê da minha cozinha estar mais escura. Então agora é a hora de construí-lo.
Então agora eu posso usar o glacê real mais espesso que eu fiz para o meu bolo de pão de mel. Usarei o glacê real mais espesso, feito para meu bolo de pão de mel primeiro. Cortei um buraco maior no fim, pois quero uma quantidade generosa em cada pedaço que vou colar. Então, o que você vai precisar é de algo para colocar sua casa, seja uma tábua de cortar. Ou eu tenho uma base de bolo aqui. Você também precisa de algo que mantenha certas peças no lugar, então eu uso um pote. Você entenderá o motivo ao começar a montar? É opcional, mas pode colocar uma vela de chá no centro das suas casas de pão de gengibre. Se a sua casa tem pode iluminar a janela de fora. Se você tem um daqueles fósforos longos, mas vou mostrar como fica bonito quando a luz vem de dentro. Alguns usam luzes de fada ou elétricas. É totalmente opcional, então vamos começar. Então o que eu vou começar é com uma das peças de extremidade. Então eu vou com a peça mais sólida. Então não a que tem a janela e a porta cortadas. Então é a peça final com o telhado pontudo. E vou usar minha cobertura real de cimento e aplicar no fundo da peça de pão de gengibre. Então estou aplicando uma quantidade generosa. Aqui eu quero que a peça fique presa e vou colocá-lo o mais atrás possível na prancha. Então por que gosto de começar pela peça de trás? É porque posso colocá-la bem atrás. E então potencialmente colocar coisas na frente da casa, em vez de atrás. Preciso das minhas mãos agora. O que vou fazer agora é colocar o pote na frente da peça assim. Só para relaxar, mesmo que não esteja perfeitamente reto. Não vai endurecer tão rapidamente. Mas queremos que esteja em pé. E vou pegar meu primeiro pedaço de lã. Agora vou aplicar no fundo mesmo, deste pedaço de lã. Assim. E então vou aplicar o tubo ao longo da borda mais curta. E essa borda mais curta vai se alinhar com a parede que já está lá. Então vou colocá-lo cuidadosamente em um ângulo reto contra a parede. Espero que ele se alinhe. Então vou pressionar para baixo. E em... Agora que você tem essas duas peças, eles meio que se sustentam um ao outro, não precisa mais do pote. E deve estar em um ângulo reto. E vou fazer exatamente a mesma coisa com a outra parede. Então, ao longo da borda inferior, e o lado aqui, e coloque isso novamente em um ângulo reto. Agora, eu pessoalmente não me importo quando a cobertura meio que se espalha para fora. Na verdade, vou adicionar mais cobertura, parece neve. É um bom método para ocultar emendas. Agora vou com o próximo pedaço do fim. Então ele precisa se alinhar às duas paredes. Então eu vou canalizar ao longo da parte inferior aqui. 1, 2. E em vez de fazer as bordas, vou virá-lo. E eu vou colocá-lo do outro lado e canalizar cuidadosamente e canalizar ao longo da superfície onde as paredes vão se alinhar. Ao longo dessas bordas mais curtas da casa, e então espero que se alinhe exatamente. Uau, tão satisfeita. Agora vou colocar o telhado. Claro, após isso não se pode acender a vela. Então vou acender a vela e colocá-la dentro. E então colocar o telhado. Coloque no meio. Agora eu posso colocar os telhados. Então, para o telhado, vou aplicar o glacê ao longo das bordas pontiagudas de cada extremidade da casa. E então, ao longo do topo das paredes, você precisa de tanto suporte quanto possível. Vou pegar as duas peças ao mesmo tempo e colocá-las em cima. E então vou fazer a mesma coisa do outro lado, certificando-me que estão uniformes e segurando. E vou ficar aqui por cerca de 1 minuto. Não seca nesse tempo, mas certamente segura, então eu não gosto de soltar. Até ter certeza que não se moverão. Ok, acho que estamos seguros. Eu deveria mover minhas mãos?
Sim, eles não escorregam, o que confirma a boa consistência do seu glacê real. Então aqui está a casa. Agora o que vou fazer é usar uma mistura do glacê real espessado. E eu tenho sobra do glacê real mais fino. Adiciono alguns detalhes de neve, como vou aplicar mais aqui. Adicionarei pingentes de gelo também. E terminar a casa. Vamos adicionar a porta. Esse é um bom ponto de partida. Então vou aplicar aqui onde a porta vai se encaixar. E colocá-la meio aberta. Então eu gosto de fazer um grande rabisco no topo da casa, onde os dois telhados se encontram primeiro para dar mais segurança. Mas também parece neve no topo do telhado. E para aumentar o efeito de neve, vou polvilhar um pouco de coco ralado por cima. Então, o que eu também adoro fazer, especialmente com casas de pão de gengibre, é criar estalactites. Então, estou usando uma consistência um pouco mais solta do glacê real e tudo que vou fazer é espremer um pouco de glacê e arrastá-lo para baixo. E soltar enquanto estou arrastando para baixo e você obtém este lindo efeito de estalactite. E você pode cobrir os lados do pão de mel ou as emendas onde está o glacê real. E então você pode adicionar mais glacê. E alguns podem ser maiores. Alguns podem ser mais curtos. Eu realmente amo esse detalhe. E eu também vou adicioná-lo aos peitoris das janelas. Vou cortar o bolo, espalhar glacê real e adicionar a neve. E para fazer isso, vou apenas espalhar um pouco deste glacê real por toda a base do bolo. Espalhe com uma espátula. Bem texturizado. Dê um pouco de textura, quase batendo a tua espátula na superfície, e então polvilhe mais bolo. Eu provavelmente poderia decorar isso para sempre, então acho que é um bom sinal para parar por aqui. Parece realmente incrível, é muito mágico, místico. Claro, vou cobri-lo com glitter comestível e depois ver como fica com as luzes apagadas. Mas primeiro, esqueci do Sr. Henna. Acho que vou apoiá-lo na lateral da casa. Agora vamos adicionar o toque mágico. Bem, super feliz com isso. Isso vai ficar orgulhosamente na minha prateleira para o próximo... Acho que foi um mês. E então eu verei se quero comê-lo daqui a um mês. Experimente você mesmo. Estou ansioso para ver suas criações, então marque-me em George's Cakes. E antes de terminar, eu realmente quero ver como isso fica com as luzes apagadas. Então devemos apagá-las? Vamos ver como essa vela brilha. Então, com as luzes apagadas, parece incrível. Eu amo essa sensação de apagar as luzes à noite. E aí você só enxerga essa casa de gengibre reluzente na prateleira. Então, se puder, eu realmente recomendo colocar a luz dentro. Espero que você tenha achado este tutorial útil. Se está celebrando o Natal, Feliz Natal. Te verei em breve com outro vídeo. Tchau. Cheer.